Mas mesmo assim não é garantido, né? Não é garantido, nem um pouco. Por causa disso, você tem um diferencial, mas a pessoa precisa considerar um diferencial, a pessoa vai fazer as análises dela, vai achar se ela acha que, mesmo tendo um diferencial, se aquilo vai fazer o dinheiro dela crescer o quanto ela gostaria que fosse. Então ela vai, porque hoje, por que o ambiente é hostil hoje? Porque hoje, se a pessoa fizer uma aplicação financeira, talvez seja um investimento mais seguro. Sim. E que ela... Rentabilidade quase igual. Obviamente, com menos risco. Sim. E com uma rentabilidade parecida. Então a pessoa faz uma aplicação financeira, porque numa startup ela pode perder tudo. Então ela faz uma aplicação financeira. Aí vai aquela pessoa ganha querer também a emoção, né, do negócio. Tem muita coisa que às vezes não depende de tudo isso, entendeu? Então por isso que a gente diz que no Brasil hoje é um ambiente hostil para você ser empreendedor. E isso precisa mudar, porque o empreendedor, como a gente falou aqui, a educação e empreendedorismo é o que pode fazer o Brasil se transformar de fato. E já a gente fazendo esse link, você trabalhou no governo do Bolsonaro em 2018 a... De 19 a 22. Você trabalhou de 19 a 22. Cara, conta como é que é a experiência de trabalhar para o governo, ainda mais na Casa da Moeda, que é super importante. Isso foi assim, eu tava em Londres, né, em 2018, estava morando em Londres, tinha recebido até uma proposta de trabalho lá para trabalhar numa startup. Pô, legal. E essa startup está até muito bem hoje. Você não ficou tentado a aceitar para morar em Londres? Eu cheguei a aceitar a proposta da startup, eu cheguei a me conectar com eles, a gente já estava conversando sobre possibilidade de salário e tudo mais, e eu não seria o sócio, mas talvez... Ficando lá, eles teriam me convidado para ser sócio, eles tinham a ideia da startup e eu ia ajudá-los a conceber o projeto, a botar a empresa de pé. Isso já estava sendo combinado, eu já estava vendo até local para morar, olhando essas coisas. Pô, não sabia em Londres. disso, legal. E aí, quando eu recebi um convite do Ministério da Economia, um convite inusitado, de uma pessoa que jogou o polo aquático também, que foi o Gustavo Montesano, jogou o polo aquático também. Ele não chegou a jogar comigo nas categorias de base, mas em campeonatos master, que eu jogo até hoje, campeonato master e tudo mais, ele já jogou algumas vezes comigo. E lá em Londres, a gente se conectou muito profissionalmente. Por quê? Porque ele estava morando em Londres como head de uma operação de um banco muitíssimo importante. E a gente começou a trocar muito sobre trabalho, conversar muito, e criou-se aí uma admiração mútua do que eu tinha feito profissionalmente, do que ele tinha feito profissionalmente, e a gente conversava muito sobre isso. E aí, no início de 2019, eu recebo um convite dele, especificamente, do Ministério da Economia, que ele estava assumindo uma posição no Ministério da Economia, que seria para voltar ao Brasil para ajudar na gestão de empresas públicas. Esse convite para mim foi surpreendente, eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. E eu pensei assim, poxa, eu sempre reclamei como tudo era feito. Burocracia, corrupção, coisa errada. E agora que me chamam para ajudar, se eu não ajudar, nunca mais eu vou ter moral para falar nada. Então eu achei assim, eu tinha essa obrigação de vir ajudar. E aí eu repensei tudo que eu estava fazendo e pensei assim, não, eu vou voltar ao Brasil para ajudar. E aí acabou largando lá o projeto. E aí acabei me desvinculando do projeto, disse, eu só posso conversar a partir de março, foi janeiro de 19, só posso conversar a partir de março, que o curso termina em março. Não, tudo bem, voltei, fui a Brasília, conversei com umas 10 pessoas assim simultâneo, que foram me entrevistando assim simultâneo, e no final me fizeram a proposta de eu ajudar no Ministério da Economia, como diretor no Ministério da Economia, só que o valor que você recebe ali como diretor no Ministério da Economia é um valor baixo, é um valor praticamente simbólico para quem vem de fora. E eu falei, gente, eu não conseguiria aqui pagar para trabalhar por 4 anos, porque eu não sou milionário, eu estou vindo de Londres gastando aí 1 ano em Libra, em hospedagem, alimentação, curso e tudo mais. Eu não consigo pagar para trabalhar 4 anos. Eu não tenho essa capacidade. E aí, você toparia pegar alguma empresa pública, assumir gestão de empresa pública, em vez de trabalhar aqui na estratégia central? Eu falei, eu adoraria trabalhar na estratégia central, me sinto super lisonjeado, mas eu não conseguiria financeiramente. Aí acabou que me ofereceram ir para a Casa da Moeda.
E aí eu fui para a Casa da Moeda, que estava numa situação financeira muitíssimo... Do governo anterior. Muitíssimo difícil. Ela para você ter uma noção, ela sangrava financeiramente mais do o que estava projetado, né, para ela sangrar financeiramente em 2019, era mais do que o que sobrava no caixa para 20. Ou seja, uma situação praticamente de insolvência. E viraria uma empresa dependente da União se isso não fosse resolvido. Então a gente conseguiu estabelecer o plano, desdobrou o plano, o que precisava ser feito, baixou muitíssimos custos da empresa, cortando uma série de custos que a gente conseguiu reduzir e conseguiu tentar gerar mais receita. E para gerar mais receita, a gente teve que baixar custos para ter um preço mais competitivo. Porque antes o preço era altíssimo, pelo custo ser altíssimo, o preço era altíssimo. E aí você não conseguia outros clientes a não ser o Banco Central. Sim. Quando a gente conseguiu, por causa do monopólio que a Casa da Moeda tem de fabricação de dinheiro no Brasil, fabricação dos seus produtos no Brasil. Perdão interromper, esse é um ponto até para você, antes de você continuar explicando, só para ficar claro também para a audiência. O que é a Casa da Moeda? Só para ficar bem claro assim. A Casa da Moeda é quem produz as cédulas, o dinheiro, né, o real, as moedas, os passaportes e outros impressos de segurança, além do selo fiscal de cigarros. Já teve o selo fiscal de bebidas e não tem mais, hoje é o selo fiscal de cigarros. Então, são os produtos principais da Casa da Moeda. Como clientes, ela tem a Receita Federal no selo fiscal de cigarros, ela tem a Polícia Federal nos passaportes e ela tem o Banco Central nas cédulas e moedas, assim como clientes principais. Tem outros produtos, como selos e tudo mais, mas falando dos produtos principais. Então, a Casa da Moeda ela tem o monopólio de fabricação de dinheiro no território brasileiro. Mas o Banco Central ela não tem o monopólio de venda para o Banco Central. Então, o Banco Central pode comprar de fora. Pode comprar de outra instituição, como já comprou algumas vezes. O grande desafio aí é logístico, porque não é um produto que você não está transferindo papel A4 de um país para o outro, você está transferindo dinheiro. Então você tem um desafio logístico, segurança, um desafio de armazenagem. Sim. E a Casa da Moeda, além de produzir, armazena. Então isso é um grande diferencial. Então e é uma empresa assim, é a segunda empresa mais antiga do Brasil. Só não é mais antiga que os Correios. Cara, mas me tira uma dúvida. Por que então estavam tentando comprar a moeda em lugares de fora do país e não da própria Casa da Moeda? Não, em alguns casos específicos, Entendi. O Banco Central comprou de fora. E quando comprou de fora, comprou muito mais barato. Então a Casa da Moeda precisa... Por quê? Porque o custo era muito alto. E pelo custo ser muito alto, o preço tinha que ser muito alto para bancar esse custo. Então a gente baixou o custo enormemente, e obviamente que não foi feito demissão, foi feito porque, por ser uma empresa pública, não é bem assim que funciona e também não seria o caminho. A gente teve um programa de demissão voluntária, que algumas pessoas aderiram, mas a Casa da Moeda, na época, tinha um estudo da FGV que ela precisava ter uma determinada quantidade de funcionários e ela tinha bem mais do que o que tipo dizia dobro. O estudo. Não o dobro, mas 1/3 a mais, vamos dizer assim. Entendi. E aí a gente conseguiu reduzir os custos, aumentou a contribuição dos funcionários em relação aos benefícios, tirou uma série de custos que eram desnecessários, tinham 11 carros à disposição que foram cortados, tinha uma série de custos um salão nobre para a refeição dos diretores, a gente passou a ter refeição junto com os funcionários no refeitório, isso dando alguns exemplos. Cortando gastos. Mas foram N em que a gente conseguiu reduzir, a gente salvou R$200 milhões nos primeiros 6 meses de trabalho. Nossa Senhora! Então a gente conseguiu fazer esse saving, deixou um saving recorrente de mais de R$100 milhões. Então, quando a gente baixou o custo enormemente, o nosso preço ficou mais competitivo. No que o preço ficou mais competitivo, conseguiu vender cédulas para a Argentina. E aí fez um acordo de pagamento antecipado para evitar qualquer tipo de inadimplência. E com a baixa do custo e o aumento da receita por conseguir vender também para fora do Brasil, equilibrou. E aí a empresa ficou equilibrada novamente.
Então, esse foi o processo especificamente dessa empresa e que eu tenho muito orgulho de ter pego 2 empresas públicas que estavam em situação financeira extremamente crítica e ter devolvido essas 2 empresas totalmente estabilizadas operacionalmente e financeiramente. Então, eu acho que a minha vinda de Londres para cá teve essa recompensa de conseguir dar essa contribuição para o país. Agora, aí já é um outro formato onde outro você está correndo... um outro formato, um outro mindset também sim. De governo e tudo mais. É um governo que pensa de forma antagônica e agora eu estou na fase do empreendedorismo e tudo mais. Já na Ingea... É uma empresa que trabalha com créditos altamente estressados, vamos dizer assim, oriundos da Caixa Econômica Federal. São pessoas que estão pagando, pessoas e empresas que estão pagando imóveis há 30, 40 anos. Então, desde antes do Plano Real, a dívida vem até hoje, as pessoas estão pagando por esse imóvel. E a gente tinha uma quantidade de valor no caixa e o que dava de déficit de caixa por mês era quase 10% do que tinha no caixa. Então, você, em um ano, poderia ter uma situação de insolvência se isso não fosse modificado. E, para piorar, quando eu assumi a Ingea, eu trabalhei lá 15 dias e saí com um Covid gravíssimo. Ah, essa história aí... Eu fiquei afastado por 3 meses do trabalho, voltei e aí a gente foi começar uma jornada de estruturação de como a gente ia reverter essa situação, de como a gente conseguiria ter maior performance na recuperação de créditos e tudo mais. E aí a gente conseguiu, eu devolvi a Ingea para o governo com quase 5 vezes, 4 vezes e meia, 5 vezes o caixa que eu peguei. Então a empresa já estava muito melhor financeiramente, muito mais estruturada, porque antes ela dependia sempre muito de um determinado crédito que era perante a União. E não o crédito que ela tinha que cobrar realmente dos clientes, e sim um crédito perante a União que acabava bancando ali as contas muitas vezes. E eu botei como desafio que a gente precisaria ser superavitário em caixa sem depender desse crédito perante a União. Porque esse crédito perante a União ele tinha um destino específico que era para pagar uma dívida específica. E aí a gente conseguiu ser superavitário mesmo sem depender desse crédito perante a União. Então isso foi uma vitória muito grande que eu devo aos funcionários terem comprado essa ideia, terem enveredado comigo nesse caminho e terem conquistado isso junto. Porque você não faz nada sozinho, você precisa que as pessoas estejam junto com você e tenham comprado aquela ideia com você para que isso aconteça. E no final, entendo eu que eles ficaram muito orgulhosos. 2021 foi talvez, pelo que eles mesmos dizem, o melhor ano de resultado da empresa de toda a história. Então, a gente conseguiu fazer alguma coisa muito legal. Já no final do governo, no finalzinho do governo, eu saí da Ingea e fui convidado para ir para o BNDES para ajudar no planejamento estratégico do banco e fui um dos coordenadores da transição de gestão. Então, eu coordenei o processo de transição de um governo para o outro. De um governo para o outro, de um presidente para o outro. Sim. E também tudo aconteceu bem direitinho, até com elogios do presidente atual que assumiu, do processo ter sido muito, muito transparente, muito claro, com todas as informações sendo compartilhadas. Então, eu participei ali desse processo e no iniciozinho de 23, quando eu me desliguei do público, aí é que eu já tinha começado a empreender com a Tá no Bolso desde 21, mas me envolvi mesmo de corpo e alma a partir de 23. Antes eu estava ali como um investidor, porque eu botei capital próprio ali para a empresa acontecer, como um advisor, como alguém que dava sugestões e conselhos e definia os rumos junto, mas eu não estava ali no dia a dia. Cabeça. E desde que eu entrei no dia a dia, então a empresa se transformou completamente. Hoje ela é uma empresa que já está muitos passos na frente. A gente ainda tem muito o que fazer, muito o que construir, mas a gente está muitos passos na frente e com produtos muito legais, como você mesmo disse. E aí, você gostou desse corte? Bom, eu já vou te convidar também a conhecer os nossos outros cortes aqui do nosso canal. Mas antes eu quero pedir para você dar uma olhada nessa empresa, nessa startup, a Tá no Bolso. A Tá no Bolso ela está revolucionando a jornada do cliente de diversas empresas
no Brasil. E para isso ela conta com diversos produtos que vão conseguir fazer com que o teu cliente tenha uma jornada muito mais fluida, uma jornada por dentro do WhatsApp, tá? E essa jornada ela vai aumentar em muito o número de conversões que hoje você tem. É isso que a Tá no Bolso tem feito por todas essas empresas no Brasil que confiam no trabalho dela. Então, para você conhecer o trabalho da Tá no Bolso, para você conhecer como eles podem ajudar a tua empresa, eu vou deixar o link aqui embaixo para você entrar em contato com eles e você conhecer mais sobre o trabalho deles, tá bom? Ah, e não se esquece de se inscrever no nosso canal de corte e no nosso canal principal, Podcast Bússola Profissional, tá? Nos vemos em breve.